A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje aqui na classe dos juvenis vamos analisar a lição de número 4, onde nós estamos entendendo nesse segundo trimestre da CPAD sobre a importância da liderança. E hoje nós vamos entender sobre o seguinte tema: os reis de Judá e os reis de Israel. Vamos analisar aquilo que as Escrituras nos ensinam. E vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Eu acredito que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você. Lembrando a você que eu estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Então vamos que vamos? Vamos juntos aprender sobre a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 4 aqui da classe dos juvenis. E nesse segundo trimestre nós temos um assunto muito especial. Estamos analisando, de acordo com a Bíblia Sagrada, o perfil de cada líder que a palavra de Deus nos apresenta. E é claro que hoje nós vamos analisar o perfil dos reis de Israel e os reis de Judá. Vamos comparar exatamente isso em sala de aula para poder descrever para os nossos alunos. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente, sabe, a compartilhar ainda melhor a palavra de Deus. Aproveita também e deixa aí o seu comentário. Vou ficar muito feliz em conhecer você e saber de onde você está assistindo essa aula para a glória de Deus. É muito importante você ter em mente que ao iniciar a sua ministração, você precisa apresentar para os seus alunos o texto bíblico da lição. Lembre-se também de observar que a sua lição possui 3 objetivos específicos. E observe que a sua lição tem 4 pontos, ou seja, você vai apresentar o tema ponto a ponto a ser ministrado. E eu espero que Deus em Cristo te use poderosamente na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. O primeiro ponto da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto hoje, em nome do Senhor Jesus: o rei como líder, suas características e finalidade. Por que o povo de Israel passa a ser governado por reis? A Bíblia diz, a partir do livro de Samuel, exatamente ali no primeiro livro em si, onde a palavra de Deus nos apresenta que o povo de Israel foi à procura de Samuel, pedindo a Samuel para que pudesse separar para aquela nação um rei. É interessante que agora nós estamos encontrando na Bíblia a distinção entre o período em que Deus governava, isso é conhecido como teocracia, e agora o povo passa a pedir um rei sobre eles. E é interessante que agora nós vamos entender o período da monarquia. Dentro da palavra de Deus, isso é comum. Você vai perceber que de tempos em tempos Deus levantava reis para exercer um grande ministério. Especialmente na história de Israel, nós entendemos à luz da palavra de Deus que Israel ela se divide no decorrer da sua história. Por exemplo, Israel inicialmente possuía 12 tribos. Essas 12 tribos tinham algo em comum. Mas com o decorrer da história, com os períodos de guerras e também com o período de imposto sendo levantado sobre a nação, há um grande cisma nos dias de Roboão, filho de Salomão. E com esse grande cisma, então, Israel passa a ser dividido entre as 10 tribos do norte, conhecidas ali como Samaria e Israel, e divididas entre as 2 tribos do sul, conhecidas como Judá e Benjamim. É por isso que no livro de Reis, Crônicas, você vai encontrar muito isso. Você vai encontrar, por exemplo, essa comparação dos reis que se levantavam em Judá, com a capital especial Jerusalém, dos reis que se levantavam em Samaria, Israel, com a capital especial em Samaria. Observe, todos os reis que se levantaram em Samaria exerceram uma liderança que não agradava a Deus depois desse cisma. Eles não andaram conforme o caminho do Senhor.
Mas os reis que se levantaram em Judá, boa parte deles andaram conforme o desejo de Deus, conforme a ordenança do Senhor, de acordo com a palavra de Deus. E é interessante que todos aqueles que se levantaram andando de acordo com a palavra de Deus são comparados aos filhos de Davi. Aqueles que não andaram, eles são comparados àqueles que não exerceram a vontade de Deus. Por que filhos de Davi? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. E isso significa que aqueles que se levantavam de acordo com a vontade de Deus estavam andando conforme o seu desejo, o seu coração. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14 a 20, descreve exatamente a finalidade de cada rei, o que cada rei exercia. Qual era a sua tarefa diante do povo, guiando o povo e exercendo a sua liderança. Esse aspecto é importante você ter em mente para apresentar aos seus alunos. O versículo 15 diz que era necessário para ser um rei de Israel, inicialmente, essa pessoa precisava ser um israelita nato. Tinha que ser gente daquela gente, povo daquele povo. Versículo 16, era a função dele nunca transformar os filhos de Israel em povo escravo, mas exercer sim um papel político de liderança, guiando o povo e protegendo o povo, o seu povo ao qual ele liderava. Essa era a função do rei. Versículo 17, esse detalhe é importante. Era necessário que o rei de Israel não se envolvesse com acordos políticos por meio do casamento com pessoas de nações estrangeiras. Nós já percebemos que Salomão não obedeceu muito bem essa regra. E a Bíblia diz que isso lhe causou grandes prejuízos. Versículo 19. A Bíblia diz que era necessário ele ter no seu coração a palavra de Deus, meditar na lei de dia e de noite, ser guiado pelas Escrituras. Essa era uma função de um rei de Israel. E versículo 20, ser aquele que trabalhava com justiça, com responsabilidade no guiar do povo. Estamos falando aqui desses princípios, dessas finalidades que um rei de Israel tem. Exatamente no princípio dessa monarquia, no princípio desse exercício. Finalizando o ponto número 1, apresente para os seus alunos a ação do tópico 1 e avance para o ponto de número 2 da sua lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto ainda dentro desse argumento que estamos trabalhando aqui com você em Escola Bíblica Dominical. Péssimo exemplo de Acabe. Como iniciei explicando para você que havia uma grande divisão entre Samaria e Jerusalém, entre as tribos do norte e as tribos do sul. As tribos do norte, a maioria dos reis, não serviram a Deus. E um desses reis, exatamente o oitavo dessa linhagem, era conhecido como Acabe. E ele tinha um exemplo péssimo, que não agradava o Senhor e andava distante da presença de Deus. 1 Reis 16, 29. A Bíblia diz que ele exercia um ministério terrível. Ele exercia um ministério de desonrar o Senhor. Se você ler o versículo 30, você percebe que ele se casa com uma mulher conhecida como Jezabel, uma mulher idólatra que conduz a nação de Israel ao pecado, que conduz Samaria a se afastar de Deus. 1 Reis 18, 17, isso foi tão terrível que aquela mulher, a esposa de Acabe, que exerce esse exemplo terrível, ela perseguiu o profeta de Deus conhecido como Elias. Ela perseguiu, isso é perseguição religiosa, os homens. 1 Reis, capítulo 21, você vai perceber que ela também incentivava, juntamente com seu marido Acabe, a perseguição contra pessoas do povo, gente honesta. E você observa que a prática da injustiça no reinado de Acabe era comum. Ele investe contra homens de Deus. Ele não serve ao Senhor. Ele, por exemplo, tem inveja de Nabote e procura tomar de Nabote a sua herança, a herança dos seus pais, ao ponto de planejar o assassinato daquele homem honesto. Acabe era um rei terrível e o seu exemplo é um exemplo que a Escritura apresenta que nós não devemos seguir. É por isso que a gente precisa ser servos de Deus, observar muito bem que a nossa liderança é um ministério e observar que a nossa liderança é para o cuidado do povo em nome do Senhor. Avançando, apresente a ação do tópico 2
e vá para o terceiro ponto da sua lição aqui na classe dos juvenis, que vai tratar sobre o seguinte argumento. Ezequias, um rei que cumpriu o seu papel. Nós analisamos o perfil de Acabe, que era um dos reis das tribos do norte, o oitavo em si. A capital da tribo do norte em si era Samaria. Mas agora vamos analisar o perfil de Ezequias. Não confunda Ezequias com o profeta Ezequiel. Ezequias é um dos reis que se levantam em Judá, em Jerusalém. E ele serve a Deus de todo o coração. Ele serve ao Senhor com dignidade. Ele honra a Deus em todo o tempo e trata bem o povo, seus liderados. Segundo a Crônicas 29:2, a Bíblia diz que o seu reinado foi um período de 29 anos. E durante esse reinado, ele exerceu um ministério de bondade. Foi reconhecido por dignidade na sua liderança. Segundo a Reis, capítulo 18. Você percebe, à luz das Escrituras, que Ezequias ele restaurou o culto à presença do Senhor. É claro que em Judá se levantavam reis que serviam a Deus e reis também que não serviam a Deus. E agora, quando Ezequias se levanta, ele restabelece o culto, a adoração ao Senhor. Esse é um papel da liderança, estabelecer essa adoração a Deus. Em 2 Crônicas, nós percebemos, capítulo 30, ele restabelece o culto a Deus, ele restabelece também a prática da Páscoa, que há muito tempo havia se perdido em Israel, em Jerusalém. Ele é um homem que volta o seu coração para Deus. Sua prioridade é exaltar o Senhor. E quando um líder tem a prioridade de exaltar o Senhor, Deus lhe honra. Segundo a Crônicas, capítulo 32, Deus honrou tanto o reinado de Ezequias que lhe deu livramento de batalhas. Deus guardou o seu servo e guardou também a nação de Judá. 1 Reis, capítulo 20, versículo 1 a 11, Deus também restaurou a saúde desse homem de Deus. Então você percebe nas Escrituras que há o exemplo daquele que não serve a Deus e o exemplo daquele que serve. Aquele que decide servir a Deus, serve a Deus de todo o coração. E como isso é importante. Avançando, apresente para os seus alunos a ação do tópico 3 e vá para o quarto e último ponto da sua lição aqui na classe dos juvenis, que vai tratar sobre o seguinte argumento. A liderança na perspectiva integral do reino de Deus. Como servos de Deus, devem exercer liderança na visão do reino de Deus. Esse aspecto é importante ser trabalhado, nós precisamos compreender isso. O cristão em si, ele precisa entender que ele serve a Deus e ele também serve a uma causa. O cristão em si precisa compreender que ele precisa trabalhar bem para exaltar o Senhor e também para contribuir com a sua comunidade. O cristão ele pode sim se envolver com política, uma política sadia, uma política que respeite as regras, uma política que também se desenvolve um mandato cultural. Esse mandato cultural também é um ministério. Deus levanta pessoas para serem servos dele, como exemplos do Senhor no Senado. Deus levanta pessoas para serem seus servos, exatamente na Câmara. Nós precisamos compreender que existem ainda homens e mulheres de Deus. E o exercício da liderança hoje em dia também é um aspecto que nós podemos perceber diariamente. Um pai é um líder de casa, uma mãe também exerce liderança, um pastor, um líder de jovens, de juvenis, também exerce liderança. E a liderança precisa ser esse compartilhar do reino. Exaltar a Deus, engrandecer o Senhor, seguir o exemplo de Ezequias, que restaura o culto, que restaura a honra ao Senhor. Seguir o exemplo de um homem que procura servir a Deus de todo o coração. Finalize a sua lição apresentando a ação do tópico 4, perguntando para os seus alunos como é importante, se é importante na realidade, servir a Deus como um bom líder, e finalize a sua lição. Gente, eu espero que Deus em Cristo te abençoe. Segue a gente nas nossas redes sociais. Um beijo no teu coração, um grande abraço e até a próxima aula, se Deus nos permitir.